Alguma vez alguém já olhou para você e falou assim: se doeu, pega que é teu? Pois é, eu já escutei muitas vezes e uma frase tão simples pode levar a gente numa reflexão muito grandiosa. Olha, hoje é dia da gente sentar aqui no nosso sofazinho na nave e ter um papo muito descontraído, tá? Porque quando a gente começa a pensar nessa frase, talvez vocês estão falando assim: nossa, o que a Aline tá falando hoje, né? Ficou louca, endoidou de vez. O que é doeu, pega que é teu? Pois é. Vou trazer um exemplo aqui bem simples pra gente do dia a dia. Então imagina você aí com seus familiares, ou uma roda de amigos, ou você no seu trabalho, com seu companheiro ou sua companheira. E aí, eis que todo dia de manhã a família senta lá na mesa e vai tomar o café da manhã. E todo dia eu levanto e deixo meu prato na mesa, eu deixo o meu copo na mesa, eu deixo as migalhinhas de pão espalhada, eu não guardo o meu leite, eu não guardo a minha geleia, e levanto e vou fazer minhas coisas e deixo ali. Eis que um belo dia estamos tomando café e alguém vem e fala assim: olha pessoal, será que dá pra gente começar a organizar a mesa antes de todo mundo levantar para os seus afazeres, para o seu trabalho? Aí se cada um guardar as suas coisinhas na geladeira, limpar a sua parte da mesa, colocar a sua louça na pia, a gente se ajuda e vai ficando mais fácil, né? E não sobrecarrega ninguém. Na hora que você escuta isso, você sente aquele prato batendo, né? Os sinos batendo, aquela vibração, o coração fecha, a garganta fecha, as tripas parece que estão torcendo e você, mais que automaticamente, já levanta todos os seus escudos, levanta todas as suas espadas e você começa a atacar aquela pessoa e falar que não, que aquilo não existe, que todo mundo guarda as suas coisas todas as vezes, que ninguém deixa nada para trás, que imagina que aquilo, e vira um alvoroço. Quem nunca? Vamos lá, vamos ser sinceros, que aqui a gente trabalha com sincericídio, então quem nunca passou por essa situação? E eu dei um exemplo muito simples do nosso dia a dia, mas pensa você aí na sua conversa com seus amigos, no seu chefe, no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar, quando alguém fala aquela coisinha e você sente que tudo para. Por um segundo o coração para. Por um segundo tudo trava, né? Por quê? Porque doeu. E se doeu, viajante, pode pegar que é teu. Uma frase muito simples, mas que eu gosto de trazer ela para a gente fazer uma grande reflexão sobre esse nosso lugar de como a gente muitas vezes se depara com as nossas sombras, com os nossos desafios, né? Com os nossos defeitos, através do que as outras pessoas falam. Essa situação que eu trouxe do café da manhã enfim, né, uma coisa bem simplesinha, mas que exemplifica muito toda a riqueza que contém nessa frase, porque a gente tem uma tendência, enquanto seres humanos, todas as vezes que a gente se sente atacado, a gente, nessa tendência de se defender, a gente quer atacar logo na sequência, né? Então é uma atitude de autodefesa, porque você sentiu que veio uma espadada de algum lugar, né? Você sentiu aquela agulhada ali em você e aí com esse impulso de se defender, você contra-ataca. É aquele lugar que a gente vai pro ringue e bota o fogo no parquinho sem nem sequer pensar. Estamos no automático de não olhar para as nossas questões. Estamos nesse lugar sempre reativo e impulsivo da gente não parar um pouquinho, respirar e falar: opa, peraí, meu corpo tá sinalizando alguma coisa aqui. O meu corpo, ele sentiu, né? Meu coração deu aquela travada, a garganta ficou seca. Então, o que será que essa pessoa tá falando que em algum nível cutucou uma questão que é minha? Porque vejam que interessante, às vezes a gente tá num grupo de 10 pessoas ou você tá ali na mesa da família, tem 6 pessoas tomando café da manhã e é somente uma pessoa que sente essa fisgada. E com certeza é a pessoa que deixa o prato na mesa, que deixa o copo na mesa, que deixa as migalhinhas na mesa. Eu trouxe esse exemplo porque, né, gente, eu sou essa pessoa na minha família. Então, quando a avó vira e fala assim: olha, vocês não estão limpando a mesa, tá ficando tudo jogado, vocês levantam, né? Aí sai todo mundo fazer suas coisas e a avó tem que recolher tudo. É claro que ela não foi tão direta em falar que era eu que estava fazendo isso, mas quando a barriga apertou, quando o coração ficou seco, eu sabia
que era sobre mim. E por que é sobre mim? Porque doeu em mim. Então, significava que aquele assunto era meu, eu tinha que pegar e ver o que eu ia fazer com aquilo. E isso a gente encontra em diversas situações da nossa vida. Então eu trouxe um exemplo aqui simples e é um exemplo tranquilo do nosso dia a dia, mas pense em quantas vezes nas suas relações, né, às vezes uma relação ali mais séria com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, uma relação com o seu companheiro, com a sua companheira, em que muitas vezes a pessoa vai falar alguma coisinha ali, ela vai trazer algum ponto que vai tocar nas suas feridas, ou que às vezes vai tocar em algum comportamento seu que não está adequado, vai tocar em alguma questão sua que ainda é uma sombra, que é uma ferida. E aí, se a gente não tiver muita presença e muita consciência, o que a gente vai fazer? É ir pro ringue. São nessas horas que as brigas acontecem. Todos os nossos relacionamentos, sejam eles os relacionamentos afetivos, amorosos, profissionais, familiares, a grande maioria deles tem os seus conflitos, as suas discussões baseados nesse lugar de ataque e contra-ataque, baseado nesse lugar de que ninguém pode falar nada e a outra pessoa vem com 10 pedras na mão, levanta todos os seus escudos, levanta todas as suas espadas e vai atacar outra pessoa. E isso geralmente acontece porque doeu naquela pessoa e ao invés dela pegar e ficar com aquilo e olhar para aquilo e cuidar daquilo, ela vai fazer o quê? Atacar, ser impulsiva, ser reativa. E aí é onde a gente perde uma grande oportunidade. Por que eu quis trazer essa frase super simples aqui, né? Quase uma frase da vovó pra gente, mas que ela é muito rica. Por quê? Quando a gente escolhe, quando a gente tem consciência e presença e passa a ficar com aquilo que é nosso, com aquilo que doeu, a gente está tendo uma atitude altamente valiosa de conseguir transformar, melhorar, mudar alguma coisa em nós que pode ser um comportamento que não é tão legal mesmo, que pode ser ainda uma sombra nossa. Então a pessoa falou alguma coisa de mim que me machucou, às vezes está tocando na minha insegurança, no meu complexo de inferioridade, na baixa autoestima ou na minha sensação de menos-valia, em alguma questão minha emocional que não está bem estruturada ainda. E aí aquela pessoa fala alguma coisa e toca naquele pontinho meu que é uma ferida aberta ainda. Eu sempre falo isso pra cá, quando eu trago, né, a gente fala sobre as feridas abertas, as questões não curadas, eu tô falando literalmente de um machucado que eu tenho e que não cicatrizou. E aí, se eu penso num machucado no meu corpo, na minha pele, pensa todo machucado que você tem que não cicatriza, e aí você bate a mão, encosta, dói. Cai um produto, cai o sabão aqui, dói, arde, alguém esbarra, volta a sangrar tudo de novo, porque não foi cicatrizado, não foi curado. Então tudo aquilo dentro de nós que é uma ferida aberta, que é uma sombra, que não foi cicatrizada, quando alguém encostar um palitinho nela, vai doer, vai prender o coração, vai prender a garganta. E a gente conseguir olhar para isso e falar assim, opa, tem um material rico aqui do meu autoconhecimento, da minha própria evolução e deixar, gente, essa é a parte mais importante que eu trago de reflexão, é a gente deixar de vomitar nas outras pessoas o nosso lixo emocional. Quando a gente passa por uma situação dessa, do eu, pega que é teu, se eu não paro em presença para refletir sobre qual que é a minha dor, além de eu contra-atacar, eu vou vomitar o meu lixo emocional nessa pessoa. Então é onde a gente começa a falar abobrinha, começa a gritar, começa a insultar o outro, começa também a querer atacar a parte do outro que a gente sabe que é o ponto fraco da outra pessoa. E aquilo vira um ringue de batalha, gente, que é cabeça voando para um lado, pé voando para o outro e não tem fim. Porque a gente entra nesse vórtice de reatividade e de necessidade de se defender, que ele é muito grande. É como se a gente estivesse se defendendo de que o outro enxergasse a nossa parte frágil. Essa é a verdade aqui. Quando a gente levanta o nosso escudo, quando a gente vai atacar outra pessoa, eu tô fazendo o quê? Inconsciente, porque a gente não tem noção de que a gente tá fazendo isso. Inconsciente, eu tô falando assim, não olhe a minha parte que é feia. Você não vai chegar na minha parte que é machucada, você não vai acessar a minha parte que é de sombra, que é do meu defeito, que é do meu complexo e que eu ainda não consigo lidar. E aí eu vou lá e contra-ataco.
numa tentativa de escapar de ter que olhar para minha própria ferida. Então, quando eu estou muito preocupada em atacar a ferida do outro, é uma forma que eu tento de fazer para não ter que olhar com o que é meu. O do eu, pega que é teu, o que ele está pedindo? Olha, quando travar o coração, quando torcer as tripas, para 10 segundos, para 30 segundos, respira e fala: meu Deus, doeu, é melhor eu zíper na boca, eu vim para um processo introspectivo, eu ficar comigo ali 1 minutinho, 2 minutinhos, vai no silêncio, vai no seu cantinho, fica ali, reflete o que aquilo está querendo te mostrar, porque eu digo para vocês, por experiência própria, quanto mais eu fico com aquilo que é meu e que me doeu, mais eu tenho a oportunidade de dissolver aquele desconforto, de dissolver aquela coisa que ficou amarrada na minha garganta, com a oportunidade de que eu possa curar, porque a gente só consegue. Como é que você cura uma ferida? Ninguém cura uma ferida sem olhar para ela. Eu não jogo pozinho de perlim-pim-pim de olhos fechados e o machucado do meu dedo se cura. Eu tenho que ir lá, colocar atenção. Eu tenho que ir lá para o machucado do dedo e passar o algodão, e passar a água, passar o remedinho, olhar para aquilo, encarar aquilo. Qual que é o tamanho dessa ferida? Ela ainda está muito grande? Ela já está diminuindo? Ela está inflamada? Ela está infeccionada? Ou ela já está cicatrizando? Eu só sei que um machucado na minha pele se curou porque eu olho para ele, porque eu cuido dele, porque eu passo remédio nele, porque eu fico vendo se ele está muito inflamado, porque eu fico vendo o processo dele de cura. Gente, a representação no nosso corpo físico é só uma maneira da gente enxergar o que acontece nos nossos outros corpos, nos nossos corpos sutis. É só uma maneira que a vida, com toda a sua beleza, trouxe para nos ensinar como que funciona as suas emoções. Como que funciona um trauma que você não está enxergando? A sua ferida que você não enxerga, a sua ferida emocional, a sua ferida espiritual. Do mesmo jeito que você faz com o seu ralado no joelho, com a perna que você quebrou, com o dedo do pé que você tirou um tampão. É olhando, é passando remedinho, é passando água todos os dias. Então eu quero deixar para vocês, caros viajantes, essa experiência que eu acho magnífica e que ela é desafiadora, porque ela vai fazer a gente tocar nas nossas dores e nas nossas questões que a gente não quer olhar, mas é o único caminho para que de fato a gente se cure. E ainda mais, é o caminho para que a gente pare de vomitar nas outras pessoas o nosso lixo emocional. Ninguém, absolutamente ninguém, entendam isso, esse é o momento de blim 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 na cabecinha. Absolutamente ninguém é responsável pelo seu lixo emocional. Você é a única pessoa responsável pelas suas questões que estão aqui dentro. Não faça com que os outros tenham que ficar catando o seu lixo, sendo que não é responsabilidade. Cada um de nós já tem questão o suficiente para a gente ter que lidar, do que ter que ainda receber a carga daquela outra pessoa que não tem a sua estrutura para lidar. E claro que aqui, mais uma vez, a gente chega no lugar em que eu tô falando um processo de autorresponsabilidade ou um processo altamente vitimista. Então, vamos nos ancorar cada vez mais nesse lugar de adultos e de autorresponsáveis pelas nossas dores e pelas nossas feridas. E quando doer por aí, fica. Abraça essa dorzinha, coloca ela no sofá da sua nave, oferece um chá da tarde, oferece um chá para tua sombra, para o teu complexo e fala: bom, meu camarada, é hora então da gente ter que olhar para isso, da gente ter que lidar, porque senão tudo aquilo que a gente resiste na nossa vida persiste. Então, quanto mais você resistir a ter que olhar para as suas feridas, mais elas vão persistir na sua pele, porque o objetivo delas é que você possa olhar para que você possa curar. Eu desejo que você possa ficar aí com essa experiência e na próxima vez que o seu colega de trabalho, que o seu companheiro, que a sua mãe, o seu pai, a sua irmã falar aquela coisinha que é agulhada no seu coração, que torce as suas tripas, ao invés de você levantar o seu escudo, fecha teus olhos, volta para o teu corpo, volta para a tua consciência, respira por 30 segundos e se pergunta: qual é essa dor que é minha? Porque se doeu em mim, se doeu no meu corpo, ela só pode ser minha, ela não pode ser de nenhuma outra pessoa. E aí observa, todas as vezes que você tá lá, 10 pessoas, 15 pessoas, somente uma torce o nariz, somente uma pessoa fecha a cara. Por quê?
Alguém falou a mesma coisa para 15 pessoas. Eu tô falando aqui a mesma coisa para 5, para 10, para 100. E talvez de 100 pessoas que vão me escutar, uma só vai se incomodar com a minha fala. Uma única pessoa vai se irritar com o que eu tô falando, com o que eu trouxe aqui. E aí, será que essa dor é minha ou essa dor é sua? É claro que ela é sua, porque ela tá no seu corpo, é você que tá sentindo. Eu tô falando a mesma coisa, mas chega para cada um de nós de maneiras diferentes. E se você tem alguma ferida que ressoa com o que eu tô falando, é óbvio que você vai sentir dor, né? Porque aí eu toquei bem no ponto da sua ferida. Mas é uma grande oportunidade para você saber que ela não está cicatrizada e uma grande oportunidade para que você possa olhar para ela e curá-la. Porque do seu corpo emocional, do seu corpo energético, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual, só você pode olhar, só você pode curar. No seu corpo físico, eu até posso ajudar a pôr um band-aid no seu joelho, né? Mas no seu corpo emocional, não. Nas suas feridas de alma, só você tem acesso a elas. Por isso, meus amores, se doeu, pega que é teu.